Salve, salve família! Sejam bem-vindos aí a mais um Papo Reto Zax, mais um na área, e eu quero compartilhar hoje aí uma opinião que eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre na internet, principalmente quando se trata desse novo assunto aí, que é o tal do coronavírus, polêmico corona, né? E eu vou compartilhar nesse Papo Reto alguns aprendizados que, acredito eu, no meu ponto de vista, são capazes de mudar uma vida inteira. Até porque eu vejo claramente como eu mudei de uns bons anos pra cá. Então, vamos lá. O primeiro grande aprendizado dessa crise, ele está relacionado com aquelas opiniões de confinamento total ou de confinamento só do grupo de risco, né? Aí vem, estamos falando dessa discussão, aí vem o pronunciamento oficial do presidente, metade do mundo cai em cima do cara e a outra metade do mundo apoia o cara, né? É até engraçado, e por incrível que pareça, assim, no Brasil, a gente já tem um histórico de décadas aí de presidentes que adoram falar besteira, né? Coisa desnecessária, tanto desse governo quanto do governo anterior. Mas não é disso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, o que essas opiniões aí de confinamentos, o que essas opiniões têm de aprendizado para mostrar pra gente? Essas opiniões, elas mostram que o Bolsonaro, no pronunciamento dele, tá muito errado e ao mesmo tempo ele tá muito certo, né? Como assim? Então, assim, quem se preocupa com a saúde está certo e quem se preocupa com a economia também está certo. Não é um jogo de certo ou errado, né? Os médicos e as pessoas desse lado da moeda tendem a aconselhar a favor da quarentena para evitar uma contaminação geral e para o sistema hospitalar não entrar em colapso, né? Mas são pessoas que não priorizam a economia, priorizam. Agora, os empresários e as pessoas desse outro lado tendem a aconselhar a favor da quarentena só para o grupo de risco, né? Ou seja, o isolamento vertical, para evitar, obviamente, uma crise sem precedentes e para o país como um todo não entrar num colapso. Mas essas pessoas também não param para pensar que também morre gente fora do grupo de risco, são vidas humanas, né? Então, quanto que vale uma vida humana? Então, assim, é um jogo de pensar com muito cuidado na opção menos pior. Não é algo que tem uma resposta pronta, né? E quais são os aprendizados que isso daí traz pra gente? Em primeiro lugar, você não precisa ter opinião de tudo. A gente não precisa ter opinião de tudo. Vocês não sabem o quanto que é libertador não precisar ter opinião de tudo. Para pensar no seguinte, se eu te perguntasse em 2018 qual seria a sua opinião sobre infectologia e melhores práticas de prevenção, você provavelmente ia me mandar a merda, né? Só porque apareceu o corona agora, todo mundo quer ter uma opinião. Com certeza, a grande maioria das pessoas, pelo que eu vejo principalmente nas redes sociais, não é nem qualificada para ter uma opinião formada sobre o coronavírus, seja em medicina ou em economia, né? Então, o grande aprendizado é voltar o foco para onde você efetivamente pode mudar alguma coisa, que é ficando em casa para evitar se contaminar e contaminar os outros e fazer alguma coisa para tentar movimentar a economia ou a sua economia, né? Esse é o primeiro aprendizado. Em segundo lugar, se você quer tanto ter uma opinião sobre isso, coloca todas as suas crenças em xeque. Para pensar antes de falar, pesquisa sobre as coisas que são contrárias à sua opinião. Eu ouvi um conselho super legal no Instagram esses dias, falando para não ser um torcedor e ser um analista, né? Torcedor é aquela pessoa que está só vomitando reposts por aí na internet. E essa pessoa que está fazendo isso está perdendo credibilidade. É até ingênuo achar que alguma dessas duas decisões é tão certa assim. Todas as decisões vão trazer consequências muito sérias. E as pessoas acabam agindo como se soubessem qual que é a melhor opção para o Brasil, né? Parece aquelas discussões infantis de posicionamento político em que um fica tentando impor uma verdade para o outro, né? A gente não precisa ser gênio para ver que uma possível mistura dessas duas opiniões de isolamento tem chances de ser muito melhor do que qualquer uma das duas sozinhas, né? Não precisa ser uma guerra entre economia e medicina, né? As pessoas vão se preocupar com o que tá mais perto da sua realidade, é só parar para pensar nisso. Bom, então esse foi mais um aprendizado. E outro grande aprendizado que eu queria compartilhar é que se você está tentando impor uma verdade para outra pessoa, o que você acredita, né? Você quer impor para outra pessoa, seja discutindo ou compartilhando em rede social, você tem uma ótima oportunidade de melhorar um fator importantíssimo para sua vida, para sua inteligência emocional e para qualquer relacionamento. Esse fator se chama empatia. É tentar entender
o melhor, entender melhor o outro lado da moeda, né? Então, se você defende o isolamento total, você não pode ter ingenuidade de não levar em conta o risco econômico que isso vai trazer. Assim como se você defende o isolamento vertical, que é só do grupo de risco, você não pode ter a ingenuidade de não levar em conta os riscos de saúde à vida das pessoas, né? Então, tentar impor uma verdade que você acredita para outra pessoa nada mais é do que uma demonstração de falta de empatia ou até de humildade também, tá? Confia em mim quando eu falo que essa mania de tentar impor a verdade para os outros influencia demais tanto na construção de novos relacionamentos, quanto na manutenção dos seus relacionamentos atuais, dos relacionamentos existentes já, né? E muitas vezes dizer um simples, caraca, velho, eu entendo o seu lado, que coisa doida, não é não? Dizer um negócio assim evitaria uma discussão muito besta. E eu falo isso pra vocês porque por muito tempo eu fui essa pessoa e hoje de pouco em pouco eu me vejo menos impondo verdades por aí, querendo convencer os outros, né? E agora sim, mais um grande aprendizado que eu acredito que seja o mais importante de todos é sobre ter a capacidade de fazer uma autoavaliação e de rever as nossas ações. Algumas perguntas que eu vou sugerir para você fazer de maneira bem simples, tá? Para você tirar o maior proveito dessa crise de coronavírus são os seguintes. Primeiro, será que se eu tivesse estudado educação financeira antes, eu ia estar numa situação um pouco mais confortável agora? Será que se eu tivesse estudado um pouco mais de produtividade para resolver um problema de procrastinação ou organização que eu tenha, será que se eu tivesse estudado um pouco mais de produtividade, eu ia estar conseguindo ser um pouquinho mais produtivo no meu home office? Outra pergunta, será que se eu tivesse tentado praticar um pouco mais de inteligência emocional, eu não ia estar menos frustrado nesse home office, nessa quarentena? Ou será que se eu tivesse lido muito mais e feito mais cursos antes, será que eu poderia ter mais referência de possíveis ações que a minha empresa poderia tomar nessa crise para não tomar tanto prejuízo, para perder menos, né? Ou até, será que se eu tivesse buscado me desenvolver antes e fosse mais proativo na minha empresa, na empresa que eu trabalho, eu não correria um risco menor de ser demitido nesse pós-crise, que provavelmente vai rolar muita demissão? E por aí vai, né? Então cada um tem o seu questionamento, cada um de nós tem o seu questionamento, e um ponto muito importante de todos esses questionamentos que eu estou fazendo é que nada disso é regra, tá? Cada um tem a sua situação, mas esses daí são possíveis aprendizados que tanto eu tive, quanto pessoas ao meu redor, pessoas próximas, amigos também tiveram, pelo que eu venho conversando com o pessoal, tá? E aí, ponto mais importante ainda, entenda que nem tudo se aplica para todo mundo. Acreditar que um servente que é pai de família ou uma diarista com 3 filhos para cuidar, acreditar que essas pessoas, se elas tivessem estudado educação financeira, ia estar muito melhor na vida, se você acredita nisso, no mínimo você está sendo ignorante com relação à realidade do Brasil, né? A gente não pode pegar essa realidade e aplicar para todo mundo, beleza? Então, dito isso, tem gente que aprende com os próprios erros e tem gente que vira a cara para a crise, para erros e segue no modo piloto automático, né? Lembre-se que virar a cara para esse tipo de reflexão também é assinar um atestado de que você vai sofrer com os mesmos erros nas próximas crises, porque as próximas crises virão. Os maiores aprendizados vêm nesses momentos. Então, se você está mal das pernas, em algum assunto, em alguma área da sua vida nessa crise, isso pode servir de grande motivação para você colocar a mão na massa, levantar a bunda da cadeira e não ficar mal das pernas na próxima crise que vier, porque ela vai vir. Fechou? Então esse daí é o Papo Reto de hoje, família. Quero agradecer você por ter acompanhado até aqui e conta pra gente o que você achou pelos comentários ou pelo direct do nosso Instagram, @escolazax. Fechou? Tamo muito junto e bora pra cima com força.